Atos capítulo 19, versículo 1 em diante. Amém? Ou não amém? Vou estar lendo então. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Queria falar um pouco com vocês e compartilhar algo que Deus colocou no meu coração acerca do Espírito Santo. Essa passagem que eu acabei de ler fala de Paulo chegando em Éfeso. E ali na cidade de Éfeso, ele encontra alguns discípulos, né? Alguns discípulos. E Paulo, ao encontrar aqueles discípulos ali, ele pergunta para eles, né? Recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E os discípulos se voltam para Paulo e falam assim: mas nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Nós nem sabemos que o Espírito Santo existe. Só que, meus queridos, ali, quem estava ali eram discípulos e pessoas que tinham crido, né, ali no batismo de João, naquilo que João tinha falado acerca do Messias que viria. E quando Paulo encontra, aqui nós estamos no capítulo 19 de Atos, era a terceira viagem missionária de Paulo. Eu creio que até aquele período ali, o Evangelho já tinha sido pregado, já tinha sido falado da morte e da ressurreição de Jesus. E esses discípulos aqui já tinham crido e já tinham sido batizados no batismo de João. Mas eles ainda não tinham tido consciência da existência do Espírito Santo. Eu queria trazer isso ao meu e ao teu coração, porque muitas vezes nós estamos nos esquecendo do Espírito Santo. Nós estamos nos esquecendo de que o Espírito Santo foi dado por Deus para nos auxiliar, para nos conduzir e para nos ensinar como caminhar sobre a face da terra. E eu pergunto para você: você tem ouvido a voz do Espírito Santo ultimamente? As tuas escolhas e decisões têm sido baseadas naquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração? Ou você tem sido conduzido pelas circunstâncias, pelas opiniões? Eu creio que Deus, Ele quer que nós voltemos a considerar isso como igreja. Amém? No versículo 3, olha só o que diz lá. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? Então eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Esses eram ao todo uns 12 varões. No versículo 4, Paulo fala, né, olha, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, que é o batismo nas águas, né? João batizava eles quando eles vinham ali, ouviam o que João pregava, se arrependiam, eram batizados nas águas, eles criam naquilo que João estava pregando, mas ainda eles não tinham recebido o Espírito Santo sobre a vida deles. Mas eles criam, eles tinham uma sinceridade no coração deles acerca daquilo que João estava ministrando como verdade para a vida deles, mas faltava ainda eles entrarem numa profundidade maior na presença de Deus. Eu creio que Deus está nos chamando a este lugar como igreja, me chamando. Se não está chamando você, ou não chamou você ainda, espero que hoje Deus possa estar chamando você a esse lugar de relacionamento, de profundidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, meus queridos, Ele não quer apenas nos visitar,
Ele quer habitar, amém? Ele não quer apenas nos visitar de quando em quando. Ele não quer apenas nos tocar de culto em culto. Ele quer habitar. Ele quer caminhar ao seu lado, em todo o tempo. Aqui, fora daqui, aonde você for. Amém? E aqui Paulo está falando com aqueles discípulos e está trazendo ao coração deles esse entendimento, né? De que somente o batismo de João foi bom, foi algo que levou eles até um lugar, mas que agora, através de Jesus Cristo, havia uma profundidade maior para a vida deles. Havia algo a mais para que eles pudessem viver em Deus. E esse algo a mais, eles só poderiam viver através do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus queridos, aqui Paulo, ele está impondo a mão sobre eles e está, quando Paulo, né, ali como apóstolo de Jesus, impõe a mão pela autoridade dele, o Espírito Santo vem sobre eles. Mas o Espírito Santo vem sobre eles porque primeiramente eles foram batizados, se arrependeram e eles estavam querendo ser batizados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não vem se não houver uma disponibilidade, uma abertura nossa, de coração para que isso aconteça. Amém? Posso orar por você aqui, qualquer um pode orar, um apóstolo pode orar, mas se você não estiver aberto a receber o que Deus tem para você, o que o Espírito tem para a tua vida, e até mesmo ao Espírito mesmo para a tua vida, Ele não vai fazer. Amém? Você precisa falar, Senhor, eu quero. Se você já tem, você precisa falar, Senhor, eu quero mais. Se você falar assim, não, Senhor, está suficiente, está bom, eu não quero mais, eu já vivi experiências tremendas na presença de Deus, já caminhei, já tenho uma bagagem, Senhor, não quero mais, isso aqui está bom. Então está bom, filho, aí que você quer, aí que você vai ficar. Mas se você quiser, se eu, Evandro, quiser, o Senhor nos desafia a sair da normalidade da nossa vida. Amém? Jesus não nos chamou para viver uma vida normal apenas, mas uma vida sobrenatural, de experiências, de relacionamento com Ele. Mas Ele não fará isso se você não quiser. Se você apenas quiser estar vindo a um domingo, num culto, assistir um culto e ir embora, e é isso que basta, é isso que você vai ter, é isso que eu vou ter. Amém? Mas se eu e você, se nós queremos viver algo a mais com Deus, nós precisamos clamar, pedir, estar aberto a receber isso do Senhor. E o Senhor, Ele espera isso, porque aqui nesse contexto, quando Paulo vem ali, ele impõe as mãos, mas o Espírito Santo vem sobre aqueles discípulos, porque primeiramente eles creram, foram batizados e se abriram a Paulo, se abriram para que aquilo acontecesse na vida deles. Da mesma forma, eu e você hoje aqui, o Espírito Santo está aqui, amém? O Senhor está aqui, pronto a derramar aquilo que Ele tem para a tua vida. Mas você precisa, dentro de você, estar aberto a isso. Não precisa você gritar, você pode se quiser, mas interiormente você precisa estar falando, Deus, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim, eu quero tudo que o Senhor tem planejado para mim, eu quero. Eu não sei como vai ser, como Ele vai fazer, mas Ele é poderoso para fazer. Amém? E outra coisa que aconteceu com esses discípulos aqui também, quando esses discípulos foram batizados no Espírito Santo, eles também foram selados no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o selo de Deus para nossas vidas. É a garantia de que nós pertencemos a Jesus. Você sabia disso? A garantia de que você é do Senhor Jesus não é apenas você se dizer crente ou estar aqui. É você ter o Espírito habitando dentro de você e com você.
É você todos os dias estar falando: Senhor, torna os meus ouvidos sensíveis à tua voz. Me ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz, não para criticar o outro, mas para que o Senhor possa tratar com a minha vida. Não para que o Senhor possa libertar o outro apenas, mas para que o Senhor possa me libertar a minha vida. Paulo mesmo aqui, em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala que foi-lhe posto um espinho na carne, né? Esse espinho na carne era o mensageiro de Satanás, que foi enviado por Deus para esbofetear ele, para surrar ele, a fim de que ele não se exaltasse pelas revelações que ele havia recebido do Senhor. Então, Paulo estava sendo tratado por um demônio, um mensageiro de Satanás. E a missão desse mensageiro do diabo era livrar ele do orgulho dele, para que ele não se exaltasse pelas revelações, por aquilo que ele tinha recebido de Deus. Assim Deus faz comigo e com você muitas vezes. Deus, ele permite situações para nos esbofetear, para nos tratar mesmo, a fim de que nós não venhamos a nos exaltar, a fim de que nós não venhamos a cair em nosso próprio orgulho, porque a soberba ali, o demônio foi o livramento na vida de Paulo, para que ele não caísse nas mãos da soberba. Então, o Senhor, ele quer que nós entremos neste lugar, aonde nós somos tratados, libertos, e nós permitimos que isso aconteça, para que ele seja glorificado. E o Espírito Santo de Deus, me assusta aí, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele é o selo, meus queridos, é a garantia. Você foi selado. Você que está aqui hoje, há um selo sobre a tua vida, uma garantia. Você é de Jesus. Você pertence a Jesus. E a garantia é o Espírito em você. É o Espírito com você. 24 horas por dia, 7 dias na semana. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21, fala assim: mas o que nos confirmou convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. No versículo 22, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Olha só, mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus. É Deus. Quem nos ungiu e nos confirma não é homem, é Deus. Quando você recebeu Jesus, quando você se entregou sua vida ao Senhor, Ele te confirmou e te ungiu. E Ele colocou em você, selou você e deu o penhor do Espírito, colocou dentro do teu coração. E o que é um penhor? Penhor é uma garantia. Amém? Penhor é uma garantia. É também uma coisa que você entrega a algo, um objeto, algum material dentro da questão jurídica, né? Com uma garantia do pagamento de uma dívida. Você penhora algo como garantia de que aquela dívida, de que aquele imóvel será pago. Nas nossas vidas, a garantia, o penhor de Deus, que a dívida foi paga, nós, eu e você, meu querido, nós éramos devedores ao inferno. Eu e você, nós estávamos devendo a Satanás por causa do pecado. E o diabo ia cobrar isso de nós. Mas Cristo Jesus, o Filho de Deus, entregou a sua vida na cruz, pagou a dívida. O escrito de dívida foi cravado na cruz. Mas Jesus apenas não rasgou o escrito de dívida, ele não cravou na cruz. Ele cravou da cruz o escrito de dívida e Ele colocou dentro de mim, dentro de você. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo, agora eu e você, nós pertencemos ao Senhor, há uma garantia. Essa garantia é o Espírito em você. Então Satanás olha agora para você e fala: não me pertence. Me pertenceu, mas agora tem uma garantia sobre a vida dele. O Espírito Santo de Deus está dentro de você, está com você. E é o selo e o penhor de Deus, de que você que está aqui hoje na igreja, na comunidade cristã de Penha, pertence a Jesus.
Mas tem dias que eu não estou bem, tem momentos que eu não estou bem. Será que nesse dia o selo e o penhor está comigo? Sim, está, meus queridos. Não é porque tem dias que você não está bem, dias que você não está sentindo, que o Espírito Santo se retira. Ele está ali em todo o tempo. Foi dado a você. Muitas vezes nós não percebemos o Senhor, nós não ouvimos a voz de Deus. Não é se Deus tem falado, é se eu tenho ouvido que Ele já tem falado. Porque Deus fala. E Deus continua falando. Muitas vezes nós queremos que Deus fale aquilo que a gente quer ouvir, e não aquilo que nós precisamos ouvir. E o Espírito Santo, meu querido, Ele é amor, Ele é Pai, mas Ele também fala coisas que nós não vamos querer ouvir. E não só coisas que nós queremos ouvir, mas coisas que nós precisamos ouvir. E muitas vezes nós falamos, Deus não está falando, Deus me abandonou, Deus não está comigo, porque Deus não está falando. Na verdade, eu acho que Deus não está falando que eu e você, o que nós queremos que Ele fale. Amém? Nós precisamos orar e falar, Senhor, fala, Senhor, o teu servo te ouve, mas fala o que o Senhor quiser falar, porque eu vou estar pronto a ouvir e a obedecer. Ainda que seja difícil, ainda que eu tenha que renunciar ao meu querer, aos meus desejos, à minha vontade, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? O Senhor tem falado. É nós que precisamos estar dispostos a ouvir o que Ele tem falado. O Espírito Santo é isso, meus queridos. Ele é uma pessoa, todos nós sabemos que o Espírito Santo não é uma força apenas, um poder, ele se manifesta dessa forma. Mas o Espírito Santo é uma pessoa. Por que é uma pessoa? Efésios 4:30 fala, não entristeçais o... Se ele se entristece, ele tem sentimentos. Ele é uma pessoa, amém? O Espírito Santo também se alegra. Embora eu esteja falando para vocês sobre isso, sobre a garantia que o Espírito Santo é um ser, é o penhor sobre as nossas vidas, de que nós pertencemos a Jesus. Eu não creio no ensino que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a Bíblia fala que nós podemos apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 fala sobre isso. Não apagueis o Espírito. Que se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa também não pertence a Cristo. Romanos 8,9 também fala isso. Que nós também podemos nos desviar e retroceder a um caminho de perdição. Hebreus 10:38 fala isso também. O justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, embora o Senhor Ele nos dê o Espírito Santo, nos cele com o Espírito Santo, quando você recebe Jesus, você precisa perseverar nisso. Você precisa conservar, amar, caminhar no caminho do Senhor, todos os dias, para que você possa permanecer com esse selo, permanecer com essa garantia. Amém? Se você recebeu, se você teve esse encontro com o Senhor e hoje está aqui, você foi selado. A garantia do Espírito está em você. Mas agora não é apenas você ter recebido isso, não, agora tudo está terminado, agora Deus é comigo, quem será contra mim? Eu vou viver minha vida de qualquer jeito. Não é isso, meus queridos. Nós temos uma perseverança diante do Senhor, uma caminhada diante do Senhor, para que nós possamos conservar este selo, que é o Espírito Santo em nós. Amém? Então, embora o Espírito Santo seja o selo de Deus, seja a garantia de Deus em nossas vidas, de que nós pertencemos a Ele, e Ele está aqui hoje, em você e aqui neste lugar, eu e você, nós precisamos perseverar.
precisamos buscar conhecer ao Senhor. Amém? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então existe um caminho, existe algo para nós seguir, um caminho para nós avançarmos. Amém? Então Deus nos chama a esse lugar de busca, de relacionamento, onde nós vamos sendo desenvolvidos por Ele, trabalhados por Ele, para que nós sejamos conformados à imagem e à semelhança do Cristo. Amém? O Senhor todos os dias vai tratando, vai nos quebrando, vai nos amoldando, para que nós possamos a cada dia mais sermos conformados à imagem do Filho, manso e humilde de coração. Esse é o caminho estreito que Jesus fala. Quando o Senhor fala que a porta é estreita, Ele está falando: olha, você vai ter que voltar a um lugar de humildade, de quebrantamento. Amém? Aonde você não estende o dedo, porque quando você estende o dedo para uma pessoa, tem 3 para você e 1 para Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo para você, você para o teu próximo, e um apontando para Deus. Quando você está nesse lugar, você sabe que tudo começa em você. Primeiro é você. Foi assim com Cristo. Cristo foi até a cruz. Cristo foi até a cruz. Ele não abriu a boca para se defender. Quando era injuriado, se calava. Quando era injustamente acusado, se calava. Mas se entregava àquele que julga justamente, que é Deus. Então Deus nos chama a este lugar, onde nós somos trabalhados, tratados, onde o Espírito Santo de Deus, que é o selo de Deus em nós, Ele vai nos aperfeiçoando a imagem e a semelhança do Filho. Jesus, enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele falou: olha, se eu não for, Ele não virá. Em João, capítulo 16, versículo 7, Ele fala isso. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Então Jesus cumpriu a missão dele, e hoje Jesus cumpre a missão dele através do Espírito que ele mesmo enviou. E o Espírito Santo que ele enviou está em nós e está conosco, nos conformando à imagem e semelhança do Filho dia após dia. João 6,37 fala assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Por isso que eu falei que o Espírito Santo é uma garantia, é o selo de Deus, que eu pertenço a Deus, mas eu preciso ir até o Senhor. Ele fala: de maneira nenhuma lançarei fora, mas não lançarei fora quem? Quem vem a mim, quem não desiste de mim, quem continua me buscando. Mesmo com falhas, mesmo com erro, mesmo com lutas, mesmo com batalhas, Ele fala: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. É o Senhor e somente o Senhor é o caminho, eu não vou sair deste lugar. E a estes há uma garantia, o Espírito Santo, para nos ajudar. Quem o Senhor não lança fora? Quem vem a mim. Vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos de coração, e eu vos aliviarei. Venha a mim como? Venha à igreja, congregar, no corpo local da igreja, na sua vida diária, de relacionamento com Deus, no seu lar. Tudo começa dentro da nossa casa, tudo começa dentro do nosso lar, e se estende para todos os outros lugares. Então esses que buscam, esses que estão diante do Senhor, buscando Ele constantemente, estes, Ele diz: não lançarei fora. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim eu não lançarei fora. Em outras palavras, o meu Espírito estará com vocês, ajudando vocês, para que vocês não retrocedam. Mas nós precisamos ir até o Senhor. É isso que o Senhor pede de mim e de você. Continue me buscando, continue clamando, continue invocando o meu nome, independente das lutas e das batalhas que você está enfrentando.
Efésios 1:12 fala assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo, meus queridos, é o penhor, é a garantia da nossa herança. Você tem uma herança, amém? Acho que uns 2 ou 3 tomaram posse da herança. Você tem uma herança, é a garantia que você tem poder, que você vai poder tomar posse dessa herança, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Você precisa amar o Espírito Santo. Você precisa falar com o Espírito Santo. Você precisa permitir que o Espírito Santo fale com você. Oração não é somente eu falar. Oração é eu permitir que o Espírito Santo fale comigo. Muitas vezes pensamos que oração eu tenho que falar e clamar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar. Aí eu falo 2 horas, aí o Espírito Santo, não, agora ele cansou. Agora eu vou falar. Já era para ser no início da oração, né? Se você entrasse em silêncio e falasse, fala Espírito Santo. Teu servo ouve. Aí ele vem e fala. Muitas vezes nós temos muito para falar diante de Deus, mas nós não queremos ouvir, como falei no início. Oração não é somente eu falar com Deus. É um diálogo, não é um monólogo, amém? O Espírito Santo é uma pessoa. Quando você vai orar, você tem que ter esse entendimento. Você vai orar, vai conversar com alguém. Oração é uma conversa. Mas eu não estou vendo, mas Ele está ali, pela fé. Então você se assenta e fala com Ele. Parece loucura, mas é verdade. Ele está ali, ouvindo. E se você fala alguma coisa, Ele está te ouvindo. Eu estou falando aqui, Ele está me ouvindo falar. Eu tenho essa compreensão, estou pregando para vocês, mas eu sei que Ele está aqui me vendo. Eu sei que Ele está aqui orando para mim. Eu tenho essa compreensão no meu espírito. Jesus está com os olhos olhando para mim. Ele está falando de mim, meu querido. Fala a coisa certa aí. Amém? Eu não estou pregando apenas para vocês, amém? Eu estou expondo a palavra do meu Jesus. Mas eu sei que se eu estou aqui, ou em qualquer lugar onde Deus me coloque para pregar, seja para uma pessoa, seja no meu trabalho, onde eu for, eu sei que há um respaldo de direção do meu Jesus. Eu estou falando na direção dele. Amém? Então você tem que ter essa compreensão quando você vai orar. Quando você vai em qualquer lugar, Ele está ali. Ele está ali. Amém? E o Espírito Santo, Ele quer se manifestar em nosso meio. E não apenas se manifestar aqui, visitando nós. Ele quer habitar dentro das nossas casas. No meio do nosso lar. Muitas vezes nós fazemos festas, fazemos reuniões, nos reunimos, falamos sobre tudo e sobre todos, menos sobre o Espírito Santo. E tem algumas coisas que o Espírito Santo deseja fazer em nossas vidas. E como eu disse, eu creio que a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer na minha e na tua vida, após nos salvar e nos selar, a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer na minha e na tua vida é habitar. O Espírito Santo, Ele não quer apenas nos abençoar num culto, apenas nos dar coisas boas. Depois que o Senhor nos salva, o próximo passo que o Senhor quer para mim e para a tua vida é: eu quero habitar com você. Você deixa? Muitas vezes as pessoas são salvas, são alcançadas, são tocadas, mas elas não querem Jesus morando com elas. Elas não querem Jesus habitando dentro das suas casas. Mas elas querem que Jesus continue as abençoando, que Jesus continue as livrando, que Jesus continue fazendo os milagres, mas não querem Jesus como alguém que esteja morando. Eles querem Jesus apenas como uma visita, como alguém que passa, toma um café, toma um chá, tchau Jesus, já era, vou viver minha vida.
Evangelho de João, capítulo 14. Vamos ler lá? Corre lá. João 14. Eu vou falar sobre algumas coisas que o Espírito Santo quer fazer em nós. E a primeira coisa que eu creio que Ele quer fazer na minha e na tua vida é habitar. João 14, versículo 16 fala assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco por um momento, para sempre. Para sempre, meu querido. Não é por um momento, não. Quando você entregou a tua vida a Jesus, Deus te deu o Espírito Santo, não foi só para aquele momento, foi para sempre. Foi para sempre, não tem mais volta. Você foi selado com o selo do Espírito Santo. Se você, a partir daquele momento, não quiser mais, você vai prestar conta para Deus. Mas você foi ali agraciado com o Espírito Santo. É o que o texto está dizendo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, para que dê continuidade àquilo que eu comecei, isso que Jesus está falando. Que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Habita convosco. E não apenas habita convosco, mas estará em vós. O Espírito Santo não apenas quer habitar conosco, mas Ele quer estar em nós. O Espírito Santo está dentro de você e Ele está no ambiente onde você está. Você está aqui hoje, o Espírito está dentro de você, mas Ele está no ambiente onde você está. Por isso que esse momento é importante, porque o Espírito Santo está dentro de você, mas o Espírito Santo está no ambiente onde nós estamos. E agora, Ele fala de uma maneira coletiva com a igreja. Você vai embora, o Espírito Santo vai dentro de você. Se entra na tua casa, o Espírito Santo está dentro de você, está com você na sua casa. Ele quer te auxiliar em todos os afazeres teus. E isso é o que o Espírito Santo quer fazer após Ele nos salvar e nos selar. Ele quer habitar. Ele quer morar em nossa casa. Ele quer um lugar lá na nossa casa. Se tem um quarto para Ele lá. Se tem um lugar para Jesus na sua casa ou não? É lá que Ele quer habitar, meu querido. E o Espírito Santo habitando na tua casa é o próprio Jesus. Porque não há divisão entre o Espírito Santo, entre Jesus e o Pai. Os três são um e um são três. Mas como assim? Como três são um e um são três? Um é três e três é um. Na nossa conta, três é três e um é um. Mas na conta de Deus, três é um e um é três. E eu não vou discutir com Deus. Se Deus falou que eles são um, sendo três, são um, sendo três. Glória a Deus, é assim que é, assim será. Mas Deus está errado. Três é três, um é um, você é três. São divididos, são separados. Não, eu e o Pai, Jesus disse, eu e o Pai somos um. Mas Jesus, como assim? Eu e o Pai somos um, você e o Pai são dois. Não, eu e o Pai somos um. E os judeus e a religião da época ficou escandalizada com as palavras de Jesus. Porque eles não entendiam o manso e simples Jesus falando que Ele ali era o Pai. Como assim? Amém? O Espírito Santo é o Pai, o Espírito Santo é Jesus. E quando você separa um lugar para o Espírito Santo, você está se preparando um lugar para Jesus. Quando você prepara um lugar para o Espírito Santo, você está preparando um lugar para o Pai. Amém? Então a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer na minha e na tua vida é habitar. A segunda coisa é ensinar. Olha lá no versículo 26 do capítulo 14. Versículo 26 do capítulo 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, meu querido, depois de salvar, depois de habitar, agora Ele quer te ensinar. O Espírito Santo apenas não nos salva, mas Ele quer habitar, e não apenas quer habitar, Ele quer nos ensinar. Você quer aprender com o Espírito Santo? Com o Espírito Santo, você quer aprender com Ele? Ele quer te ensinar, meu querido.
Lucas 12, 11 fala assim: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. O Espírito Santo quer te ensinar a falar, quer te ensinar a viver, quer te ensinar a decidir, quer te ensinar todas as coisas. Aqui diz: o Espírito Santo ensinará todas as coisas, concernentes à tua vida. Mas você e eu, nós precisamos pedir e se abrir para que isso aconteça. Amém? O que o Espírito Santo quer fazer também, depois de nos ensinar, é nos lembrar. Olha o que diz lá no seguinte do texto: vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo quer nos ensinar sobre todas as coisas. Ele quer nos lembrar aquilo que o próprio Cristo disse. Quando você lê a palavra, quando você estuda a palavra, você enche seu coração daquilo que está escrito. Mas porque o Espírito está em você, o Espírito traz à memória aquilo que você leu, aquilo que você estudou. Ele quer lembrar tudo aquilo que Jesus disse. Mas lembrar para quê? Para que nos momentos difíceis, nos momentos em que Satanás traz as propostas dele, as mentiras dele, os rótulos de maldição sobre a tua vida, o Espírito Santo traz à tua memória aquilo que é a verdade dele para a tua vida. Você é filho, você é amado por Deus. E o diabo diz: não, você não é nada, você é um miserável, você é isso. Você é amado por Deus, tu és meu filho, eu te gerei, você é filho. Eu tenho um propósito na tua vida, um plano na tua vida. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Efésios 1:12 fala, né, com o fim de sermos para louvor da sua glória. O Espírito Santo traz ao seu coração que você foi criado para louvor da glória do Pai. Então, é isso que o Espírito Santo faz. Ele nos lembra as palavras de Jesus. Quando o diabo vem com as mentiras dele, com os decretos de morte, com os rótulos de maldição, Deus, o Espírito Santo, traz as promessas dele para a tua vida. Mas ele também quer nos ajudar a testemunhar acerca de Jesus. Olha só o que diz no capítulo 15 e no versículo 26. 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Olha só o que Jesus disse. O Espírito Santo, que procede do Pai, é Ele que vai testificar de Jesus. Mas no versículo 27, olha só o que Jesus disse: e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Olha só o que Jesus disse. Quem testifica é o Espírito. Mas vocês vão testificar, porque o Espírito está em vocês. E vocês também vão testificar, vão dar testemunha acerca de Jesus. Por quê? Porque o Espírito que está em você testemunha acerca de Jesus. Então o Espírito Santo, que foi nos dado por Deus para nos salvar, para habitar, para ensinar, para lembrar, Ele quer também nos ajudar a testemunhar de Jesus. Ah, mas eu não sei nada da palavra, eu não conheço, mas o Espírito está em você, Ele vai te ajudar a testemunhar. Como eu disse no início, você apenas precisa se abrir para que isso aconteça. Permitir que isso aconteça. Se eu e você, se nós nos endurecermos ao Senhor, Ele não vai fazer. Olha só o que diz em Atos, no capítulo 7, quando Estevão estava pregando, após derramar o Espírito Santo, e ele começou a falar sobre Jesus, sobre a ressurreição, sobre todo o plano de Deus, desde Moisés, Abraão, e os homens começaram a ouvir a pregação de Estevão, começaram a ranger os dentes de raiva de Estevão.
Começaram a ficar com ódio de Estevão, porque a pregação do evangelho causa duas coisas, ou quebrantamento ou endurecimento, ou salvação ou perdição. Aqui Estevão estava pregando e aqueles homens endureceram a sua voz, ficaram com ódio de Estevão. Então Estevão, no versículo 51, fala assim: homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Que nós não venhamos a resistir ao Espírito Santo, porque nós podemos resistir ao Espírito Santo. Como assim? O Espírito Santo é Deus. Como que um homem, ser humano, pode resistir a Deus? O Espírito Santo é Deus, mas Ele está esperando uma voluntariedade, o querer nosso, o abrir do coração, o clamar do coração, o invocar da sua presença. Mas se eu resisto, e aqui no contexto de resistir ao Espírito Santo, eles estavam resistindo a Estevão, que era um mensageiro de Deus, pregando pelo Espírito Santo, chamando eles ao arrependimento, e eles ficaram com raiva de Estevão. Eles endureceram a cerviz, mas não estavam resistindo ao homem Estevão, mas sim ao Espírito Santo, através de Estevão, chamando eles a este lugar de salvação. Então Deus quer que eu e você, ao ouvir a voz do Espírito Santo, nós nos quebrantemos diante da presença dEle, nós viemos a chorar de arrependimento, se o Senhor nos mostrar algo que temos que se arrepender, se o Espírito nos convencer de algo que temos que nos arrepender, de alguém que temos que perdoar, de algo que temos que nos consertar, que nós possamos ser sensíveis a isso, e não resistir ao Espírito Santo, porque eu e você, nós podemos resistir ao Espírito Santo. O Espírito Santo também, outra coisa que Ele quer fazer na minha e na tua vida, é nos convencer, nos ajudar nesta missão de convencimento. João 16, vou continuar lá rapidamente, João 16, versículo 8. E quando Ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está falando, olha, quando o Espírito Santo vier, e Ele já veio, está dentro de mim, dentro de você, esse Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas como o Espírito Santo faz isso? Através de mim e de você. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele, Cristo Jesus, eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Nós clamamos por justiça, justiça no governo, justiça em Brasília, justiça está em nós. Através de nós, igreja, ou justiça é feita, ou injustiça é praticada sobre a terra. Deus chama a igreja ao clamor, à intercessão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Sim, haverá mudança no governo, sim, Deus pode usar, mas Deus quer que eu e você, igreja, nós que temos esse Espírito Santo, que é o próprio Jesus morando dentro de nós, sejamos estes instrumentos de convencimento a um mundo que precisa de salvação. E quando Ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo. Ele já veio, como que Ele convence o mundo? Através de mim e de você, que temos o Espírito Santo. Nós pregamos, nós estamos aqui, é maravilhoso, mas nós temos que ser luz no meio das trevas. Ser luz no meio das trevas, ser luz onde a luz não precisa. Aqui na igreja já tem luz, a luz aqui é Jesus. Aqui na igreja a luz é Jesus. Luz, nós temos que ser luz nas trevas. Senhor, faz de mim uma luz no meio das trevas. Lá no teu trabalho, aonde você for, seja luz. Seja esse instrumento de convencimento. Não é você quem convence, mas o Espírito em você.
A hora que você se permite e se abre para que aquilo que está em você, como rios de águas vivas, jorre diante daquelas pessoas, ou daquele ambiente que está seco, sedento, por vida. A vida de Deus é derramada. Mas muitas vezes nós não permitimos que isso aconteça, nós não estamos abertos para que isso aconteça. A intimidação vem, a dúvida vem, Satanás com as suas acusações, com as suas mentiras, ele vem e nós entramos nesse lugar de dúvida. Será que realmente eu tenho que? Será? Mas será que Deus é comigo? Mas será? Deus está contigo, Deus está em você. Ou você crê ou você não crê nisso. Os apóstolos, os profetas pregaram, e porque eles foram luz, eles foram espancados. No caso de Estevão, foi morto apedrejado, e foi luz. Ele viu a luz, o céu se rasgando, o Senhor à direita do Pai, recebendo ele. Foi luz, mas foi apedrejado. Foi morto, apedrejado. Não digo que você será, né, por pregar o Evangelho. Mas nesse contexto de Estevão tinha o Espírito nele. As pessoas resistiram à luz de Estevão, ao ponto de com pedras apagarem a luz diante deles. Mas diante do Senhor a luz de Estevão brilha até hoje. Porque aquele que está em Cristo não morre. A morte não tem poder sobre ele. E o Espírito Santo vem para nos ajudar a convencer, meu querido. Eu creio que quando você estiver diante de situações, seja onde você for, o Espírito em você, você vai ser tão cheio da graça, de ousadia, da presença de Deus, que você vai falar de Jesus diante do ambiente mais intimidatório, você vai pregar de Jesus com amor, como Jesus fez, porque o Espírito habita em você, o Espírito está dentro de você, igreja. E como foi cantado aqui, um avivamento, um som de um avivamento vai soar sobre a nação brasileira, sobre a cidade de Penha, e deste lugar vai se levantar testemunhas do Senhor, que vão testemunhar do Evangelho, que vão pregar o Evangelho. Você vai dizer, mas aquela pessoa, aquele lá, aquele jovem, é aquele jovem sim, porque Deus estava nele, Deus está nele, e Deus vai fazer com que isso aconteça. Em Atos capítulo 1 e 8 fala, e recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude, a palavra virtude, ele é dunamis, que fala de dinamite. Quando fala recebereis a virtude, você vai receber o dunamis. Você vai ser uma bomba atômica de Deus. Vai explodir algo dentro de você, como tem acontecido todos os dias quando você se coloca diante do Senhor. Algo explode dentro de você. É o dunamis, é o Espírito Santo de Deus. Em todos os lugares, se você se abrir, se você disser, Senhor, eis-me aqui, se permita, e Ele vai fazer. Convencer, mas também para guiar. No capítulo 16, no versículo 13, fala também, mas quando Ele vier, aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará. Ele vai nos ajudar a convencer, mas Ele também quer nos guiar em toda a verdade. O Espírito Santo quer nos ajudar, quer nos guiar em toda a verdade. Em toda a verdade. Mas quando Ele vier, aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará. Romanos, olha só o que diz Romanos capítulo 8. E versículo 14. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Guiar, conduzir, controlar a nossa vida, como alguém que entra em um carro, pega no volante, coloca a primeira e dirige o carro. Nós somos o carro, nós somos algo que precisa ser conduzido, e quem nos conduz é o Espírito Santo, que está dentro de você. O Espírito Santo não pode te conduzir só apenas de fora, ele quer te conduzir de dentro para fora.
Se permita ser conduzido pelo Espírito Santo. Entregue o controle da tua vida, entregue o volante da tua vida das mãos do condutor Espírito Santo. Pare de querer conduzir a tua vida, pare de querer ser o dono da tua vida, pare de querer ser Deus na tua vida. Permita que o Espírito Santo conduza a tua vida, e as preocupações, a ansiedade, o medo vá embora. Sabe por que nós andamos ansiosos, preocupados? Porque nós estamos no controle, nós estamos dirigindo o carro da nossa vida. Nós não queremos entregar o volante nas mãos do condutor Jesus. Espírito Santo, Ele quer guiar nossas vidas. Ele quer também, não somente guiar, mas Ele quer também anunciar. Olha só o que diz ali, no versículo 13 mesmo. No final, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Tremendo isso, meus queridos. O Espírito Santo quer revelar o que há de vir. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele não quer que eu e você estejamos na escura acerca daquilo que vai acontecer. O Espírito Santo quer que eu e você estejamos conscientes, convictos, confiantes que nossa vida está nas mãos dEle, independente do que vai acontecer, porque Ele já está dentro de nós, mostrando o que vai acontecer. Ele vos anunciará o que há de vir. Se você ler as Escrituras, nós já temos tudo consumado. O diabo no lago de fogo, a besta e falso profeta no lago de fogo, novo céu e nova terra. Está tudo consumado. Mas o mundo está desse jeito, está um caos. Como vai ser? O que vai ser? A tua vida está nas mãos do Senhor. E há uma esperança. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. O mundo não vai à deriva. Ele virá, Ele está voltando, Ele está vindo, Ele está às portas. O mundo não está indo à deriva. Jesus está voltando. O Criador e o Redentor. Ele criou todas as coisas e Ele mesmo redimiu todas as coisas. Ele criou tudo, entregou para o homem entregou para Satanás. Ele se fez homem, redimiu tudo e trouxe o homem novamente para Ele. Esse é Jesus. Temos uma esperança, meus queridos, e a nossa esperança é Jesus. E Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós para anunciar, para nos anunciar o que há de vir, para nos mostrar e nos revelar as coisas que ainda vão acontecer. Sim, nós não estamos em trevas, para que aquele dia nos apanhe. Nós não estamos em trevas, para que aquele dia nos apanhe como um ladrão. Você não está em trevas, para que aquele dia te pegue como um ladrão. Você vai estar em vigilância, em oração, esperando o noivo. O dia do Senhor só será um ladrão para quem estiver dormindo. O dia do Senhor só será um ladrão para quem estiver em trevas. Porque não vai estar esperando, vai vir como um laço sobre todos os habitantes da terra o dia do Senhor. Mas para aqueles que estão na luz, que estão vigiando, estão esperando Maranata, esperando o noivo. Eu preguei na última vez sobre arrebatamento, falando sobre isso. No versículo 14, Ele além de anunciar as coisas que hão de vir, o Espírito Santo também em nós, Ele glorifica Jesus. Olha o que diz no versículo 14: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Jesus disse, o Espírito Santo glorifica a Jesus. O Espírito Santo sempre vai glorificar Jesus. Sempre, sempre. Jesus, 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 Jesus. E aonde Jesus não é glorificado, o Espírito Santo não está.
aonde o nome de Jesus não é entronizado como sendo a única fonte, o único alvo, o único lugar onde nós encontramos salvação. Jesus não, o Espírito Santo não está, Jesus não está, porque o Espírito Santo glorifica a Jesus, ele me glorificará. O Espírito que está em você glorifica Jesus, então você tem que glorificar Jesus. A tua vida tem que glorificar Jesus. Tudo que você tem que glorificar Jesus. O teu carro, o teu trabalho, tudo que você tem que ser para a glória de Jesus. Ele me glorificará. E por último, o que o Espírito Santo deseja fazer em nossas vidas, que é tremendo também. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. O Espírito Santo quer nos ajudar a orar, a interceder. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele, o Espírito, que segundo Deus intercede pelos santos. O Espírito Santo quer interceder através da tua vida. Você fala assim, mas eu não sei orar, eu não sei falar, mas não é você que ora, não é você que intercede, é o Espírito em você. Você só tem que se colocar no lugar da oração. Quem ora é o Espírito. Você se coloca no lugar da oração, fica lá, mas eu não estou sentindo nada, mas fica lá. O Espírito em você, ele vai interceder através de você. Mas não é eu que oro, você ora, mas você coopera com o Espírito que está em você, para que a oração seja realizada. A Bíblia fala que nós não sabemos o que orar, nós não temos o entendimento correto do que devemos pedir diante do Senhor, do que devemos orar diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Isso aí. Nós não temos esse entendimento correto do que devemos orar, mas o Espírito, por estar em mim, por estar dentro de você, esse Espírito Santo sabe qual é a vontade do Pai. E quando nós nos colocamos no lugar da oração e permitimos que o Espírito Santo faça o que Ele tem para fazer, Ele vai trazer um gemido, o clamor em teu coração, em favor daquilo que o Pai quer que você ore. Amém? O Espírito Santo quer interceder por nós. O que eu tenho que fazer? Se permitir, se colocar neste lugar onde o Espírito Santo faça isso. Amém? Romanos 8,16 fala assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo dentro de nós, é Ele quem dá testemunho dentro de nós, de que nós pertencemos ao Senhor. Por isso que eu falei no início, que o Espírito Santo, ele é a garantia de Deus, de que nós pertencemos ao Senhor. E essa garantia não é apenas eu falar que pertenço a Deus, há algo dentro de você, que fala que você é do Senhor. Há algo dentro de você, o Espírito que está dentro de você diz que você é do Senhor. Como que eu posso saber se tenho ou não o Espírito Santo? Pelo Espírito Santo que está dentro de você, o próprio Espírito Santo dentro de você, dá testemunho de que a tua vida é do Senhor. Há uma convicção dentro de você que não depende daquilo que está à sua volta, que não depende das opiniões, que não depende daquilo que fala acerca da tua vida. Há algo dentro de você que diz, a minha vida é do Senhor e ponto final. E se você não tem essa plena convicção dentro de você, você pode estar falando consigo, mas eu não tenho sentido ou tido esse testemunho dentro do meu coração do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo está dentro de mim? Será que realmente eu pertenço a Deus? Será que eu tenho essa garantia, esse selo de Deus dentro de mim? Se você não tem essa plena convicção dentro da sua vida, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Lucas 11.
eu vou citar esse texto para nós encerrar. Para você que diz ou pensa, o que eu tenho que fazer para ter o Espírito Santo? Porque eu não tenho ouvido a voz dele. Eu não tenho tido esse testemunho dentro de mim que a minha vida pertence a Deus. O que a palavra de Deus nos aconselha para isso? Lucas 11, versículo 13 fala assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O que você tem que fazer? Para você que está aqui hoje, para você que tem o Espírito Santo dentro de você, e você tem um testemunho dentro de você, o que você tem que fazer? Pedir para que você a cada dia mais possa se aprofundar neste lugar. Para você que está aqui hoje e não tem esse testemunho, ou talvez pensa que não tem, ou talvez não tenha ouvido a voz de Deus, ou talvez tenha se distanciado dessa voz, desse testemunho dentro de você, o que você tem que fazer? Pedir ao Pai Celestial o Espírito Santo, e Ele te dará. Se você apenas pedir, apenas falar com Deus, fala: Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo, eu preciso do Teu Espírito Santo, eu quero o Teu Espírito Santo, eu não quero apenas fazer parte de uma comunidade, eu não quero apenas ir a um culto, eu quero que o Teu Espírito habite dentro de mim, dentro da minha casa, todos os dias. O que você tem que fazer? Clamar a Deus, pedir ao Senhor, invocar a Ele, porque aqui o texto fala: se eu e você, se nós que somos maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo, mas dará a quem? A quem pedir. Como eu disse no início, a quem estiver aberto a receber, a quem não resistir à voz de Deus. Como foi no caso de Estevão, aqueles homens resistiram ao Espírito Santo, se enfureceram por causa da mensagem de Estevão. Se você se abrir e clamar e pedir por mais de Deus, você terá mais de Deus. Se você que hoje está aqui, ainda não foi alcançado pela graça de Deus, e ainda não foi salvo, ainda se sente uma pessoa fora da presença de Deus, ou você que está ouvindo agora pela internet, tem tido situações e circunstâncias aonde você tem falado com você nesse sentido, que sua vida não é do Senhor, ou talvez você não tenha tido essa intimidade com Deus. Mas se hoje você abrir as suas bocas, os seus lábios e falar: Pai, dá-me o Teu Espírito Santo. Ou se como Davi você orar: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto, não me lances fora da Tua presença, e nem retires de mim o Teu Espírito Santo. Se hoje você ouvir essa mensagem, e não endurecer o seu coração, o Espírito Santo virá. Como Ele já está aqui hoje, Ele virá, Ele vai te salvar, e se você quer mais, Ele te dará mais. Levante-se de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você. Se hoje você está aqui, eu quero fazer apenas um apelo aqui hoje, sinto de Deus de fazer isso. Se você hoje está aqui e não se sente salvo, se hoje você está aqui, ou você que está ouvindo pela internet, não se sente salvo, não se sente alcançado pela graça de Deus, se você hoje não se sente e quer receber o Espírito Santo, quer receber a garantia do Espírito Santo, o selo de Deus, o penhor de Deus, nós como igreja aqui, e você que está aqui, vai receber o Espírito Santo. Se você estiver aberto e crer no Senhor. Se há alguém aqui hoje que quer o Espírito Santo e ainda não tem, levante sua mão. Se tem alguém aqui que não se sente salvo, não tenha vergonha, meu querido, não tenha vergonha, minha querida. Está diante do Senhor. Se você quer o Espírito Santo, se você quer esse Jesus, levante as suas mãos. Se você que está pela internet quer o Espírito Santo, quer esse Jesus e ainda não foi alcançado, levante as suas mãos. E eu vou orar por você. O Espírito Santo virá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.